A língua é um organismo vivo? Então, se ela é um organismo vivo, quer dizer que um dia ela morre? E a qual espécie ela pertence? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre como a biologia nos ajuda a entender a dinâmica da língua. Uma das grandes ironias dessa vida é que a gente sai da escola jurando que nunca mais quer estudar essa ou aquela disciplina, mas depois quebra a cara. Se você vai fazer algum curso de farmácia, enfermagem, algum outro na área de saúde, cedo ou tarde a vida volta para esfregar na tua cara quanto fatores sociais, históricos e políticos influenciam o bom andamento do seu trabalho. No meu caso, eu saí do ensino médio jurando que nunca mais ia estudar nem matemática nem física e pouco tempo depois, lá estava eu revendo conceitos de física para entender fonética acústica e também tendo que aprender estatística para poder interpretar resultado de experimento. Mais irônico ainda é quando a gente começa a perceber que essas áreas diferentes não só complementam uma outra, elas também interagem entre si, influenciam uma outra e a gente começa a gostar de estabelecer pontes. Isso é um caminho sem volta e eu quero explorar um pouco disso nesse vídeo usando a biologia e a linguística. A linguística, enquanto área do conhecimento de estudo científico da língua, vai dar seus primeiros passos na forma como a gente conhece hoje, em um período muito próximo da época em que as ideias de Darwin, de teoria da evolução, estão se estabelecendo na ciência. E o que acaba acontecendo é que essas ideias da biologia reverberam na linguística e influenciam a forma como a linguística vai olhar para o seu próprio objeto de estudo, a língua. Na época, já era de conhecimento geral que a língua mudava com o tempo, então traçar um paralelo entre evolução linguística e evolução biológica era natural. Lembrando que aqui eu estou usando o termo evoluir sem juízo de valor. Tanto na linguística quanto na biologia, quando a gente usa a palavra evoluir, a gente está falando simplesmente de mudança. A gente não está dizendo que a mudança é para melhor, muito menos para pior, beleza? Então, essa semelhança entre a evolução linguística e a evolução biológica levou à ideia de que as línguas seriam como organismos vivos, que nascem, se desenvolvem, se reproduzem e depois morrem. Só que não é bem isso. Hoje a gente entende que a língua está assim sempre mudando, num eterno processo de desconstrução e reconstrução. A língua é viva. Só que talvez o melhor não seja a gente pensar na língua como um organismo, e sim como uma espécie. Porque as línguas, assim como as espécies, são abstrações. Não, você não me entendeu errado. Tanto a noção de língua quanto a noção de espécie são abstrações. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar uma espécie que a gente conhece, o leão, por exemplo. Cada leão que a gente encontra é um espécime, um indivíduo que pertence àquela espécie. Mas a espécie em si é uma abstração que nós, seres humanos, criamos a partir da observação de vários indivíduos, de vários espécimes. A gente observa muitos e muitos leões, muitos e muitos espécimes. A gente observa questões genéticas, questões comportamentais, traços morfológicos, como que a forma, o corpo desse bicho. E aí, a partir do que a gente observa, a gente vê o que todos os indivíduos, todos aqueles espécimes têm em comum, e aí agrupa todos eles em um grupo que a gente chama de espécie. A lógica para a gente determinar o que é e como é uma língua é a mesma. Só que no caso da língua, o que a gente observa são documentos escritos, gravações de áudio, gravações de vídeo, mensagens de texto que as pessoas trocam, pessoas conversando na rua, qualquer situação em que as pessoas usam a linguagem verbal para se comunicar. Depois de observar inúmeros registros, inúmeras situações de pessoas se comunicando usando a linguagem verbal, a gente vai conseguindo fazer uma descrição, dizendo o que todos esses registros, todas essas situações têm em comum. E da mesma forma que a gente pega vários indivíduos e agrupa eles dentro da mesma espécie, a gente pode pegar todos esses registros, todas essas situações que a gente descreveu e agrupá-las como sendo amostras de fala de uma mesma espécie, ou, nesse caso, de uma mesma língua. De uma mesma ou de mais de uma língua, né? Dependendo se a gente estiver observando línguas diferentes. Mas vocês entenderam o processo. Ainda nessa metáfora, é claro que se a gente for observando vários espécimes dessa espécie chamada português, a gente vai começar a observar alguns padrões. A gente vai notar que os espécimes do português baiano são bem diferentes dos espécimes do português mineiro. Que as amostras do português falado na zona leste de São Paulo são bem diferentes das amostras do português falado no Leblon. Os espécimes de uma mesma espécie naturalmente vão se juntando em subgrupos. E esses subgrupos são o que a gente chamaria na biologia de subespécies. Vamos retomar e resumir agora com uma tabelinha para ficar bem fácil de visualizar. Nós temos a espécie
Na biologia, por exemplo, o lobo. No caso da língua, são as línguas do mundo, como o português. Para a gente definir a espécie e dizer como exatamente ela é, a gente observa vários espécimes. Vários lobos, no caso da biologia, e vários registros orais e escritos do português, no caso da língua. Os espécimes podem ser agrupados em subespécies, grupos que são diferentes entre si, mas não são diferentes o suficiente para serem espécies ou línguas diferentes. O lobo da estepe, o dingo, o lobo do Ártico e o cão doméstico são subespécies de lobo, assim como o português de Portugal, o português gaúcho, o português jurídico e o português arcaico poderiam ser considerados subespécies do português. Então, se a língua é uma espécie, faz sentido falar em língua morta? A expressão língua morta é bastante comum, mas se a gente for pensar por esse lado, não faz sentido falar em espécie morta, e sim espécie extinta, porque o que morre não são as espécies, são os espécimes, os indivíduos que pertencem àquela espécie. Então, ainda nessa analogia, talvez o melhor fosse falar de língua extinta e não língua morta. Quem morre são os falantes daquela língua. As línguas evoluem ou são extintas, mas não morrem. Eu preciso dizer que, para muita gente, essa aproximação entre os estudos da língua e a biologia, mesmo que seja só numa forma de metáfora, é uma heresia, é praticamente um crime. E dá para entender o porquê. Ao longo do século XX, a gente evoluiu muito na compreensão dos aspectos sociais e culturais da língua. Como que questões de ordem social, ideológica, política influenciam não apenas o uso da língua, mas a forma como a língua se constitui. E sim, seria um erro gravíssimo a gente pensar na língua apenas dentro de um paradigma, de uma perspectiva das ciências naturais, por assim dizer. Mas acontece que nenhuma perspectiva sozinha é suficiente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não cair em algumas armadilhas, como o determinismo e etnocentrismo, mas, opinião minha, André, eu acho que é possível sim a gente articular diferentes pontos de vista para entender melhor esse objeto de estudo tão complexo e multifacetado que é a língua. Não dá para negar que a biologia faz parte do ser humano, mas também não dá para dizer que o ser humano se limita à sua própria biologia. E eu acho que com a língua é a mesma coisa. Perspectivas diferentes só enriquecem a nossa compreensão. Esse vídeo é baseado em um capítulo desse livro aqui, tá? O Universo da Linguagem, do linguista Aldo Bisocchi. Vou admitir que eu não estou familiarizado com o trabalho acadêmico dele, certo? Mas eu achei a proposta desse livro bem interessante, surgiu a oportunidade, eu resolvi dar uma chance. Ele aborda vários aspectos da linguística e sempre tentando fazer comparações e trazer aproximações com outras áreas. É uma coisa que, como vocês podem ver, eu gosto bastante. Talvez volte para fazer mais vídeos sobre algum outro capítulo desse livro no futuro, me digam aí se vocês têm interesse. Ainda dá para explorar essa aproximação da biologia com a linguística de outras formas, falando, por exemplo, da evolução e da mudança linguística. Conheço gente que trabalhou com isso, sim, Adriel, estou falando de você. Mas vamos ver primeiro se esse vídeo vai fazer sucesso ou se vai flopar. Depois disso, aí eu decido se eu volto a esse tema. De todo modo, se você quiser me ajudar, pode comentar Darwin aqui embaixo, assim eu sei que você assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!